Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a terceira parte da nossa revisão de funções em C e C++. Nessa parte, a gente vai falar sobre a notação de referências em C++, que é uma notação que facilita o uso de ponteiros em C++. Então, lembrando sempre, lá no Classroom já tem um documento que está explicando sobre essas três partes, tá? Tem referência para tudo que a gente viu nos três vídeos. Então, nesse vídeo, a gente vai refazer os dois exemplos que a gente fez no vídeo anterior. Então, para lembrar, no vídeo anterior a gente fez uma função que dobrava o valor de uma variável inteira. Só que não simplesmente dobrava o valor diretamente da variável. Ela recebia o endereço dessa variável e fazia a dereferência desse endereço para poder dobrar o valor da variável. Então, para fazer isso, é uma função que recebe um ponteiro. Então, para trabalhar com ponteiros em C, no estilo C, você tem que lembrar de dois operadores, que é o asterisco. Ele vai indicar na declaração de uma variável que aquela variável, na verdade, vai receber um endereço, que é o que a gente fez, por exemplo, aqui, ó, void dobrar valor int asterisco ponteiro. Eu estou dizendo que esse parâmetro, na verdade, é o quê? É um endereço para uma variável inteira, ele não é um valor inteiro. O asterisco denota essa ideia de endereço para uma variável inteira. Então ele recebe um endereço, ele não recebe um valor inteiro. Depois você tinha que lembrar também o uso do e-comercial, que é o operador que dá para você o endereço de uma variável. Então, se a minha função tem que receber um endereço, como é que eu pego o endereço de uma variável? Usando o e-comercial, ele automaticamente dá para você o endereço daquela variável. Mas a gente tem que lembrar também que quando a gente está dentro da função, se eu quiser dereferenciar esse endereço, ou seja, eu quero ir no conteúdo daquele endereço, eu tenho que usar novamente o asterisco. Então, é muito diferente de eu colocar simplesmente, como nesse caso aqui, ponteiro é igual a ponteiro vezes 2, que no final das contas ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o endereço e multiplicar o endereço por 2. E não era isso que a gente queria. A gente quer pegar o conteúdo daquele endereço e multiplicar por 2. Então a gente tinha que fazer o quê? Colocar o asterisco para dereferenciar o endereço, ou seja, ir no endereço e ver o conteúdo dele. Vou colocar aqui também. E com esse conteúdo fazer a operação, que é multiplicar por 2 nesse caso. Então a gente tem que lembrar de vários detalhezinhos e isso é muito fácil da gente esquecer e acabar errando alguma coisa. Então, existe uma notação em C++ que facilita isso, mas funciona do mesmo jeito, que é a notação de referências. Em C++, como eles viram que esse tipo de operação é uma operação bem comum para quem trabalha com C, eles resolveram mudar um pouco a notação. Então, para facilitar, se eu quiser refazer essa função aqui, esse programinha, usando essa notação de referência do C++, a gente simplesmente vai ter que alterar o protótipo aqui da nossa função. Ao invés de eu dizer para ele, olha, você vai receber um int asterisco ponteiro, existe uma outra notação que é o int e comercial ponteiro. Você está dizendo, nesse caso, para o C++, que essa função vai receber um endereço diretamente. E ele vai saber que o que você quer fazer, na verdade, é manipular essa variável dentro do escopo da sua função dessa forma. Então ele já vai fazer todas essas operações para você automaticamente. Então o que vai acontecer? Quando a gente colocar que aqui eu quero receber a referência de uma variável inteira, usando o e-comercial nesse caso, quando eu for passar dentro da main, eu não preciso mais passar o endereço, eu vou passar só a variável, e o C++ vai se encarregar de sozinho pegar o endereço dessa variável. Vai trabalhar do mesmo jeito como no exemplo anterior. E na implementação da função, a gente vai ter que mudar aqui o protótipo. E não precisa mais agora colocar os asteriscos, ok? Então, quando a gente usa o operador do e-comercial no protótipo da função, o C++ interpreta que a gente está tentando fazer aquelas operações usando um asterisco na nossa variável. Então, quando você colocar ponteiro igual a ponteiro, ele não vai multiplicar o endereço que esse ponteiro está guardando. Ele vai multiplicar o conteúdo do endereço que o ponteiro guarda. Ele vai fazer a operação sozinho para a gente, mas ele vai alterar através de uma referência. Então, muito cuidado. O e-comercial, quando você está passando em C++, ele está fazendo toda aquela operação de referência e dereferência. Então, a variável A aqui vai ser alterada. Ao contrário de como quando a gente estava fazendo antes, por passagem por cópia, quando eu passava A, ele passava só a cópia do valor. Mas nesse caso, como eu coloquei
no protótipo, o e-comercial, ele vai fazer todas as operações que a gente viu usando o asterisco. Então, ele continua fazendo o quê? Passagem por referência. Então, vamos ver funcionando aqui. Vou rodar o programinha, vai rodar do mesmo jeito, vai pedir um valor, eu vou colocar 2, ele vai mostrar o endereço aqui da variável, porque a gente deixou o endereço aqui, e vai mostrar que o valor foi dobrado. Lembrando, na dobrar valor, ela é uma função void, então não tem retorno. Significa o quê? Ele mandou a referência de A para a função, usando ponteiro, fez a operação no conteúdo dessa variável e, quando a gente voltou para main, o conteúdo estava alterado. Ok? Então, lembrando, isso aqui só funciona em C++. Então, se você encontrar em algum lugar esse e-comercial no protótipo de uma função, lembre-se, ele vai estar fazendo o quê? Toda aquela operação de referência e de referência que a gente fez usando os asteriscos. Só que agora, de uma maneira mais simples, sem ter que se preocupar em colocar asterisco em todo lugar. Beleza? Vamos ver o outro exemplo, como é que a gente poderia fazer. Então, no outro exemplo, a gente fez uma funçãozinha que trocava os valores de duas variáveis inteiras. Isso usando a notação de ponteiros em C. Usando a notação de referência em C++, o que a gente vai fazer? Por exemplo, aqui, trocar valores. Ela está recebendo dois ponteiros. A gente vai dizer, ao invés de receber o asterisco, vai ser com e-comercial e aqui também com e-comercial. Quando a gente chamar a função trocar valores dentro da main, a gente não precisa mais passar o endereço, porque ele vai automaticamente saber que ele tem que pegar o endereço. Na implementação da função, a gente vai colocar o e-comercial. Aqui também o e-comercial. E agora não precisa colocar nenhum asterisco. Ele vai fazer as dereferenciações de forma automática. Então, o importante lembrar é o quê? Que quando você usa o e-comercial para declarar o parâmetro de entrada de uma função, ele vai fazer todo o processo de dereferenciação que a gente faria usando o asterisco, só que de forma automática para a gente. Então, vamos rodar aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o terminal. Colocar 2 e 4. Aí ele vai mostrar. Antes da troca, 2 e 4. Depois da troca, 4 e 2. Então, essa anotação, só para lembrar, só existe no C++. Então, se você estiver trabalhando com alguma biblioteca, pesquisou alguma função, e encontrar lá que essa função recebe como parâmetro de entrada algum tipo de variável seguido de um e-comercial, lembre-se, ela vai fazer o processo de dereferenciação e vai alterar o conteúdo daquela variável que você passar, que foi o que a gente fez aqui. A gente mandou A e B para trocar valores e ela alterou o conteúdo de A e B, mesmo que na implementação aqui a gente não tenha usado o asterisco. Porque ele interpretou que se você colocou o e-comercial aqui, você quer que ele faça todas as dereferenciações necessárias dentro da função. Beleza? Só mais um detalhe importante, que é, eu vou usar o exemplo aqui do dobrar valor para a gente verificar, que muitas vezes a gente vai usar o e-comercial para passar para uma função, uma variável, só para economizar memória, para não ter que copiar tudo aquilo, mas você não quer que aquilo seja alterado dentro da função. Então, uma forma de evitar que um ponteiro ou uma referência seja alterada dentro de uma função é usar a nossa palavrinha const. Porque quando você disser isso, deu crash no Repl bem agora. Então vamos lá. Caso você queira passar uma referência para uma função, mas não quer que ela altere o valor dentro da função, você só quer que ela verifique um valor e utilize aquele valor para fazer alguma outra conta. O que você pode fazer? Na hora de passar a referência, passar ela como const, que é o que vai acontecer. Ele vai passar como referência, mas ele não vai deixar essa variável ser alterada dentro da função. Então, por exemplo, aqui, se eu colocar um const aqui, tentar rodar essa função, esse programinha, ele vai dar um erro aqui. Ó, não pode mudar o valor da variável ponteiro. Ele pode até usar ela. Se a gente colocar aqui, por exemplo, eu vou comentar aqui e colocar cout o valor da variável dentro da função. E colocar aqui, por exemplo, ponteiro vezes 2 em um int_l,
Ele vai enviar o ponteiro para a função, mas não vai alterar o valor dela. Ele vai usar o valor dela, vai multiplicar, mas não vai alterar o valor dela. Se eu colocar 2 aqui, ele vai colocar um endereço que a gente pediu para ele mostrar lá dentro da main. O valor da variável dentro da função é 4 porque a gente colocou aqui ponteiro vezes 2, então ele pegou o valor e alterou, só que o valor da variável continua sendo 2. Então ele enviou lá para a função, mas ele não alterou. Então lembrando, eu quero passar uma variável que é muito grande para uma função, mas não quero mudar o valor dela, eu quero garantir que esse valor nunca vai ser mudado, mas eu quero usar esse valor lá dentro. Usa const, que aí ele deixa ela como constante. Ele não pode alterar o valor, ele pode acessar, mas não pode alterar. Ok? Então, eu acho que para a revisão de C e C++ das funções é isso. Então, no próximo vídeo, a gente se encontra e vai falar sobre o assunto de structs, ok? Então, por hoje é só, e eu vejo vocês na próxima.